Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma reação a um vídeo do monoteísmo racionalista. Salmo 16.10, profecia sobre a ressurreição. É uma sugestão de um inscrito, Felipe. Ele pediu para que comentasse isso aí. Então, eu vou comentar usando o texto do N.T. Wright, que fala sobre a ressurreição do Filho de Deus, o livro, né? Ele vai comentar essa passagem de Salmo 16. Então, o que esse Salmo 16 diz, né? Na versão em português aqui, na versão em português, ele vai dizer Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmo 16, tá? Essa passagem ela foi usada em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27, diz assim: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, está bem parecido as duas passagens. Né? Essa aí a pergunta é: então, esse Salmo 16, ele faz uma referência à ressurreição de Jesus, porque ela foi usada ali. Atos fala que está se referindo a um salmo de Davi, né? E como fazendo um paralelo com a ressurreição de Jesus. Então ele está usando a passagem de Salmo 16 como uma profecia messiânica. Mas essa profecia era messiânica? Bom, a grande questão é a seguinte: se você for olhar ali no texto em Atos 2, no grego, a palavra que ele vai usar ali para inferno é Hades, tá? Hades, no sentido original em hebraico, não era um lugar de punição, era um lugar de penumbra, onde ficam os mortos, mas não necessariamente de punição. Depois é que, no contexto cristão, isso ganhou a conotação de inferno como lugar de punição. Então não é o contexto original ali do Salmo em hebraico. E a outra palavra que é a corrupção, né? Deixar ver corrupção, que no grego está diaphotoran, né? Que é a Strong G1312. Vamos ver como é que é a pronúncia. Strong G1312, Diaphotorá. Pronto. Então essa já significa realmente corrupção, destruição. Então veja, no hebraico, conforme mostra o monoteísta, no hebraico, de fato essa palavra ela assume outros sentidos, tá? Ela pode ser traduzida como corrupção, mas também como decadência. E pode também ter o sentido de evitar um destino trágico, como mostrou ali o vídeo do monoteísta. Então, no hebraico, ela assume mais de um sentido. Um deles é o de corrupção e o outro é evitar um destino trágico. Se for evitar destino trágico, não se ajusta a Jesus. Uma morte violenta, né? Uma morte violenta não se ajustaria a Jesus, porque Jesus teve uma morte violenta, né? Ele morreu na cruz. Mas a questão é que Atos dos Apóstolos e a maior parte do Novo Testamento, quando faz uma referência a um texto das Escrituras judaicas, faz através da Septuaginta, do grego da Septuaginta. E lá no grego, isso já assume a conotação de corrupção, porque a palavra usada é essa que eu acabei de citar, né? Que é diaphotorá, que é exatamente corrupção. Então, quando foi fazer a tradução aqui, Atos dos Apóstolos, para o grego, ele já está trazendo o significado de corrupção.
não é o significado de morte, evitar morte violenta, tá? Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria comentar sobre o vídeo, né? O vídeo está fazendo uma análise toda em cima do hebraico, mas acontece que o Atos dos Apóstolos está lendo a Septuaginta. O texto é em grego. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é quando ele diz assim, que o texto lá em Salmos 16 está se referindo a Davi, não está se referindo a Messias. Correto. Realmente, a maior parte dos judeus vão ler aquele texto como se referindo a Davi. Não está ali, não é um salmo messiânico. Eles não viam ali um Messias sendo profetizado. Não tinha essa leitura. E só ficou com essa leitura depois dos cristãos, que já é o texto do Atos dos Apóstolos, né? Então isso já é uma leitura dos cristãos, né? A gente pode lembrar que Jesus crucificado, né? Ele no caminho de Emaús, ele encontra os discípulos de Emaús, né? E ali ele vai conversando com eles sobre a Escritura e mostrando várias passagens das Escrituras judaicas que faziam referência ao Messias. E o contexto dá a entender que essas pessoas, judeus, né? Eles se surpreendiam com aquilo, ou seja, é uma leitura que só ganha significado messiânico depois do Cristo ressuscitado. Antes, ninguém tinha leitura daquilo como sendo uma profecia de Messias, tá? Então, esse é o outro ponto aqui que o monoteísta aqui ele não leva em conta, que é a questão da ressignificação dos textos do Antigo Testamento, que é uma prática bastante recorrente aí no Novo Testamento, tá? Então, conclusão, no contexto hebraico original, o Salmo 16, ele tanto pode se referir ao justo preservado da morte ou da decomposição, como para evitar morte violenta, tá? Agora, quando Atos vai usar o termo em hebraico, ele já usa a questão da corrupção. Então, assim, o corpo de Jesus foi incorrupto, né? Não experimentou a corrupção. Então, seria esse o sentido que está trazendo. Aqui o N.T. Wright ele vai comentar assim, sobre essa passagem do Atos dos Apóstolos, né? Que faz esse paralelo com o Salmo 16, ele vai dizer o seguinte, na página 632. Esse longo discurso possui bastante atrativos, mas para os propósitos atuais nos limitamos ao seguinte comentário. A única razão para ele ter escolhido o Salmo 16 pela versão da Septuaginta. Na Septuaginta é Salmo 15, tá? Como texto-chave para a interpretação dos incríveis acontecimentos da Páscoa, é que Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, pelo menos acreditou, e as fontes anteriores nas quais ele se baseou parecem tê-lo feito assim, que a ressurreição de Jesus envolveu não a corrupção de seu corpo físico no túmulo, mas sua incorrupção. Então, esse era o entendimento do Lucas. Ele está refletindo ali no texto de Atos dos Apóstolos. A exaltação que se refere, o versículo 33, fala, não é uma interpretação alternativa à Páscoa, mas especialmente uma referência a outro evento. Independentemente de quem tenha originalmente citado o Salmo 16 em relação a Jesus, ou editado a fonte, ou colocando-a em seu presente contexto, a passagem toda só tem sentido o sentido que pretendeu ter se a ressurreição for considerada um evento corpóreo, no qual o corpo físico de Jesus não se decompôs, como os corpos dos patriarcas, mas recebeu uma vida nova. Então veja a observação do N.T. Wright. Quando ele faz esse paralelo com o Salmo 16 para falar da incorruptibilidade do corpo, isso só faz sentido porque Jesus ressuscitou em corpo. Não poderia ser Jesus ressuscitado espiritualmente, entendeu? Senão esse paralelo com o Salmo 16 não faria sentido. A mesma posição acerca da ressurreição de Jesus se desenvolve em várias passagens subsequentes. Cada uma delas apresenta sua própria contribuição para uma imagem maior da antiga compreensão cristã da ressurreição. Em Atos
13, 30 a 39, parcialmente citado acima, no trecho que ele citou, Paulo se baseia nos Salmos 2 e 16 para enfatizar que a ressurreição declara que Jesus é o Messias, enfatizando novamente a ideia apresentada em Atos 2 sobre o seu corpo incorrupto. Então essa é a passagem que mostra do N.T. Wright quando ele comenta do Salmo 16. Então, de fato, é uma profecia messiânica que ela tem esse caráter somente com os cristãos. Então é isso. Muito obrigado, então.